Hoje vai ser especial porque eu vou recomendar 7 manhwas muito bons para vocês lerem. E já aproveitando também, vou agradecer aos 2.000 inscritos aqui no canal. Muito obrigado. Em agradecimento, as 2 últimas obras que eu vou recomendar aqui nesse vídeo são obras bem especiais. Contém um conteúdo maior de 18, naquele estilo. Então já vai deixando aqui o like aqui embaixo e também se inscreva no canal para não perder mais nenhuma recomendações futuramente. E ativa o sininho. Opa, eu sou o Siledari. E já avisando, as 2 primeiras obras já falei aqui no canal, mas vou recomendá-las novamente, que ainda assim vale muito a pena você ler. A primeira já é para aqueles fãs de personagem feminina muito casca grossa, bastante overpower, porque é o que não falta nessa obra. E também as lutas, rapaz, são boas pra caramba. Você não imaginava que as lutas seriam nesse nível. Pensei que seria mais naquele estilo de obras fofinha, mas não é nada disso. Fora também que essa história tinha tudo pra ser naquele nível de obras etis, bastante clichê, porque a história é sobre um garoto muito pobre, bastante humilde, que se esforça bastante para dar o melhor para os seus irmãos. E com isso ele acaba indo para uma escola bastante prestigiada, vamos dizer assim, uma escola de elite, que a maioria dos alunos é tudo riquinho. Só que o diferencial dessa escola é que essa escola é só para garotas, não só simples garotas, e sim garotas com grandes habilidades de artes marciais, só garotas, novamente falando, casca grossa e com personalidades bastante diferenciadas. Fora que o romance nessa história é muito bom, rola até porradaria para disputar quem fica com o protagonista. Há momentos de satisfação, como também há momentos de grande raiva, principalmente pelo protagonista, que um cara é indeciso, não toma a decisão certa em muitos momentos. E claro, você também fica triste quando não dá certo para uma garota que você acaba gostando nessa obra. E também acaba até rolando um triângulozinho amoroso. O ponto que eu gosto bastante de destacar nessa obra é que a história não acaba ficando só em torno do protagonista e também da heroína. A história acaba desenrolando em torno de vários personagens, então cada um acaba tendo seu par amoroso, que acaba ficando bastante divertido. Então acaba tendo bastante reviravolta, lições de vida por causa do passado dele. E o desenvolvimento do protagonista é bem também interessante. Sai de um personagem só anda de cabeça baixa, com muitos pensamentos negativos, para um personagem, vamos dizer, cabeça levantada, sempre positivo. Isso que é bem bacana no desenvolvimento dele, que eu gosto demais. E claro, ele também começa a aprender algumas artes marciais e fica também bastante forte. Eu recomendo bastante você dar uma lida nessa obra, e também no card aqui em cima tá o vídeo que eu falei sobre ela. Ela tá completa, tem em torno de 260 capítulos. Agora se prepara, eu vou recomendar minha webtoon ou manhwa favorita. Cara, como que eu adoro esse universo e principalmente esse protagonista. Se você analisar bem, ele é um protagonista bem complexo, principalmente essa mente dele. Inclusive essa obra foi uma das primeiras recomendações que eu fiz aqui no canal. Se você quiser ver, só clicar no card aqui em cima que vai ser direcionado. Ultimamente, os capítulos que estão em lançamento dessa obra, pra mim, tá ficando muito bom. Tá um melhor do que o outro, e a evolução do primeiro capítulo para esse último atualmente, cara, foi uma baita de uma evolução, principalmente novamente falando do protagonista, menos os traços. Para mim os traços continuam ainda feios pra caramba, mas você vê que evoluiu pra caramba, mas ainda pra mim é muito feio, tá muito quadradão, mas mesmo assim isso não estraga a história. Eu gosto bastante de comprar essa obra com Boku no Hero, então se você adora Boku no Hero, você também vai gostar dessa história. O diferencial, Boku no Hero é uma história mais fantasiosa, com aquelas coisas de heróis. Essa daqui não tem nada a ver disso. Inclusive, elas até julgam mal os heróis. E você vê nitidamente de quanto os poderes influenciam o cotidiano. Quem é tier alto, para quem não sabe o que é tier, é nível. Então, para quem tem um tier alto, você é da elite. E se você já é um nível baixo, você é da classe baixa. Você acaba sendo bastante oprimido pelos tier altos. E o foco da história é nessa escola. É que é uma escola de elite, vamos dizer assim, uma escola, quem comanda são a elite, os tier alto, é dividido em naipes de cartas, né? Tem o rei, a rainha, o valete, daí em diante. Tem um certo capítulo na história que você se surpreende pra caramba com o protagonista, quanto ele é complexo devido à mente dele, os traumas dele que ele passou, que a mente dele é uma total bagunça. E todos os personagens em volta são um melhor do que o outro. Você vê que os personagens
personagens são bastante determinados, têm uma mente forte, vamos dizer assim. E com isso, as lutas acabam ficando bastante violentas mesmo, sem dó. É porradaria na cara, sangue voando, pisada na cara, na barriga e daí em diante. Não tá nem aí. Esse foi o arco mais violento da obra inteira. É nesse momento que começa a ter um desequilíbrio na hierarquia. Então, se você nunca leu essa obra, trate de ler, é o que eu mais recomendo nesse vídeo de hoje. Mais uma obra aí pra vocês que tá completa, com 60 capítulos, só que apesar de estar completa, eu tenho certeza que ela vai ter uma parte 2, porque não tem lógica ela terminar desse jeito. Tem que ter uma parte 2. Ela tem uma novel que eu nunca li ela, mas me diga aí se você já leu, se a novel tem continuação. O finalzinho, nada a ver. Essa história, pra mim, ela tem mais pontos negativos do que positivos. Tem muitos capítulos que a história não rende. Tem muitos personagens que, na minha opinião, é sem graça pra caramba. Só que em compensação, o universo da obra, você vê que tem bastante conteúdo para ser entregue, só que, novamente falando, não rende a história. Ela é um isekai, que é um isekai bastante interessante, tem ela como protagonista, e a história não é daqueles estilo de isekai de fantasia bonitinho. Você vê que ela tem um lado muito triste, devido que no último momento dela, ela acaba brigando com os pais, porque é uma mãe que tava pressionando o filho, cobrando, né? Mas cobrando por um lado normal que você vê aí de uma mãe. Só que pra ela nada tava dando certo e a mãe tava pressionando ela toda hora e ela acaba não aguentando e desabafando, falando tudo. E o pior de tudo isso foi no dia do aniversário dela. Então nesse momento acaba surgindo um portal. O que fica interessante mais ainda nessa história é que ela pode migrar entre esse mundo de fantasia e para o mundo dela. Só que nesse mundo dela atual tá parada no tempo e todos os seres humanos desapareceram, e para poder voltar ao normal ela precisa buscar esses caminhos até atingir uma certa quantidade. Só que isso você vai vendo que ela está totalmente desesperada, por isso acaba virando uma coisa agoniante de se ver. E o que fica pior ainda, na minha opinião, isso é que ela é muito inocente. Você vê logo de cara que ela está sendo roubada e ela não percebe isso. Pobre coitada. E ela acaba arrumando os amigos, né, que ela compra no leilão de escravo. E com esses caminhos ela tem como trocar probabilidade. Só que ela não troca por causa que ela quer voltar para o mundo dela, pedir desculpa para os pais, com isso se arrepende pra caramba. Por isso que vai se tornando cada vez mais uma coisa desesperadora para ela. Com isso tudo, você vê que a história tinha grande potencial de ser uma coisa fantástica, principalmente com essas transições que ela faz de mundo, que ela pode pegar coisas desse mundo e levar para o outro. Tem momentos que ela pega uma fodendo 38 e uma metralhadora, você vê, caraca, a coisa vai ficar doida, mas ela praticamente nem usa isso. Um dos motivos que é essa mentalidade dela fraca que ela tem, você vai ver que ao longo do tempo na história que ela acaba ficando com a mente frágil, porque acaba acontecendo desastres na história, traumas, principalmente num certo capítulo que, rapaz, eu não esperava que acontecesse uma coisa dessa, foi uma coisa horrível que aconteceu. Então, a mentalidade dela cada vez mais vai ficando frágil. Você vê que ela mesmo acaba conversando com ela na mente dela, vai surgindo outra personalidade. Principalmente nesses capítulos finais, que você vê uma grande evolução dela, que nesse momento que você vê que a coisa ia ficar boa mesmo, tava rendendo a história. Então, apesar de ter bastante pontos negativos, ainda assim recomendo bastante você dar uma lida nessa obra. Tá aí mais uma obra que ela não é uma obra feliz, é uma obra bastante triste. E muito triste, a ponto de se dar agonia. Pelo menos eu senti muita agonia ao ler isso. Ele é um isekai, mas um isekai muito diferente. Um dos motivos é porque contém mais de um protagonista. Mas apesar disso, você vê que ainda assim o principal herói é o herói da espada. Cara, é muito apelão, apelão pra caramba. Logo de início você vê que vai ser uma história diferente, nada feliz. A obra até te passa um recado. De início mostra o herói que foi mandado para outro mundo, que tem uma missão de completar, né, de matar o Lorde Demônio, e ao matar o Lorde Demônio, ele volta para o mundo dele novamente. Só que você vê que ao longo disso, ele não tá nada feliz, né, com essa reencarnação. Você vê que ele tá triste, cansado, desesperado, querendo logo completar essa missão para voltar para casa dele. Então ele fazendo isso, volta para casa, mas ele vê que não pode voltar para o cotidiano dele normal, que tudo mudou. A família dele foi morta, ele em desespero com isso. O que ele faz simplesmente? Bota o terror em tudo. Faz uma verdadeira chacina, um massacre. Acaba com a Coreia e também no mundo inteiro.
inteiro. E nessa história você vê que ele encontra até heróis como ele. Então por isso que eu falei que tem mais de um protagonista. Mas mesmo assim, todos esses heróis que nem eles, pra mim, tava torcendo esses heróis, que de heróis tem nada. Tava torcendo pra eles dominar o mundo, né? Por causa que é uma história bastante diferente, mostrando na verdade o lado do vilão que vence. Chegou um certo momento que eu falei, tá, eu entendo que eles estão desesperados, tristes. Principalmente o herói da espada, querendo fazer as pessoas sentirem o que ele tá sentindo na pele, né? Essa solidão. Só que isso não é um exagero, não tem nenhuma necessidade disso. Comecei a sentir uma agonia. Para mim, o que mais foi injustiçado nessa história foi ela, essa heroína aqui, que caraca, não havia necessidade disso. Eu fiquei muito, mas muito triste com a história dela, o passado dela. Você vê que essa história não tem um vilão exatamente. E no meio disso tudo, vai surgindo heróis. Você vai vendo que a história da humanidade ao longo dos tempos sempre existiu heróis, esses mitos e lendas que é contar na humanidade, na verdade eram os heróis. Até surge também ao longo dessa história um herói, né, o herói da vingança, vamos dizer assim, que ele tá querendo vingar do herói da espada, por causa que matou a família dele, que também é uma cena muito, mas muito triste, principalmente o estado dele. Você vê que ele tá em busca de vingança, mas isso tá consumindo ele, tá virando uma obsessão. É bem bacana se você parar e analisar certos fatos nessa história, né? Já há umas coisas complexas, umas coisas que você pode interpretar, principalmente essa coisa de herói. Você vê que todos esses heróis teve um passado triste pra caramba. Tá aí mais um que eu recomendo pra caramba você dar uma lida. Tá aí uma recomendação que não é de comédia, mas acaba ficando engraçada pra caramba devido às interpretações erradas que vai acontecendo. Esse protagonista é um protagonista que engana você de início. Pra mim, enganou pra caramba. Eu pensava que ele seria um protagonista mega overpower, nível Lorde Demônio, que seria tipo um deus, mas tá disso. Ele simplesmente é um dono de livraria normal. Mas mais um Isekai diferentão pra você. Por causa que ele encarnou no outro mundo, simplesmente porque ele queria ler todos os livros possíveis. Então ele acabou reencarnando por esse bichinho aqui que ele chama de Pintado, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Você vê que ele é um deus, né? Ao longo da história teve um certo momento que você dá pra entender isso. E nesse mundo o protagonista acaba virando dono de livraria, como eu falei. Então ele pode ler todo o livro possível que ele quiser. Por isso que eu falei que acaba sendo engraçado, porque ele virando dono de livraria, meio que ele vira aquelas pessoas sábias, bastante inteligente devido às várias experiências que ele teve. Então ele meio que dá aconselhamento. Em certos momentos ele parece um psicólogo, né? Só que essas pessoas que entram no livro dele não são simples pessoas. São várias pessoas de várias espécies e também pessoas bastante poderosas, tanto de nível de poder como de classe social. Ele acaba dando aconselhamento para elas, recomenda até livros. Só que na mente do protagonista ele interpreta de um nível normal, como problemas de família, coisas bem normais mesmo de ser humano. Só que na verdade são problemas no nível de pessoas querendo ficar mais forte, ganhar mais poder para causar uma revolução na cidade, ou pessoas em busca de uma bruxa mística, como até essa pessoa que tava querendo espionar ele, só que ele acaba interpretando tudo errado. Nisso tudo, sem querer, os aconselhamentos dele acaba dando certo. Não só isso, como ele nem sabe que existe outras espécies. Ele nem imagina que esse mundo que ele vive é um mundo de fantasia. Você vê que ele acaba até meio que mudando o cotidiano dessa cidade. E as pessoas acabam pensando que ele é Deus, um ser divino, um ser bastante antigo, e ele também até acaba ganhando seguidores. Então vira uma coisa bastante insana nisso tudo, acaba tendo até uma reviravolta, acaba ficando muito engraçado por causa das interpretações erradas que acaba tendo. Mesmo assim, você vê que o ambiente, né, o mundo, o universo dessa obra é bastante trabalhado. Você pensa que vai ser só nisso, nesse cotidiano normal, né, da livraria dele, mas nada disso, tendo personagens bem trabalhados, com histórias fascinantes por trás, como dessa espada. Dou os parabéns para esse autor, que o autor consegue dar um nome bastante criativo para as coisas. E também você vê que os livros que ele acaba recomendando ao longo dessa terapia, vamos dizer assim, para ele são livros normais, mas na verdade são livros bastante insanos, livros bastante poderosos. Isso tudo acaba ficando bem mais legal a história. Então vai lá e lê essa obra se você não conhecia, porque ela é boa demais. E também não esquecendo que esse protagonista é o mestre do capitalismo.
E agora chegou a hora daquela recomendaçãozinha, né, daquele estilo. A primeira, ela é bizarra, para aquelas pessoas que tem uns fetiches meio diferenciados, porque, rapaz, o que não falta é bizarrice. Simplesmente que mostra o cotidiano desse casal e também de alguns casais em volta, né. Esse ambiente todo da obra é ambiente de monstro, né. De início você vê que é um casal de zumbi, essa personagem feminina aqui e desse cara aí caveirudo, que... E logo de início você vai vendo que, né, os dois fazem aquelas coisas, né. Eu pensei assim, como isso é possível? O cara é um esqueleto, você vê que, na verdade, a cintura pra baixo dele, ele possui músculos. Que tem uma parte aí que você vê que o músculo dele é bem grande, é que me entende. Tem certo momento que faz cada bizarrice que, meu Deus. Mas fora isso, os diálogos dessa obra é muito bom, porque é cada pérola que solta nas conversas que você ri pra caramba. Ela é completa, tem 42 capítulos. Nesse estilo de obra eu já imaginei que a história seria uma história bem simples, só que pra mim acabou muito rápido. Devia ter um desenvolvimento a mais, poderia ter prolongado mais a história. Ela, apesar desse bizarrice, é bem legal de se ler, porque é muito engraçado naqueles níveis de absurdo que vai tendo. Porque, caraca, os casais que vai mostrando nessa obra é um mais doido que o outro. Na moral, o autor não tem juízo nas bizarrices, principalmente desse casal aqui, que, meu Deus do céu, o final deles... Caraca, sem comentário. Então, pra você que curte alguma bizarrice, vai procurar essa obra, porque você vai se surpreender. Por último, foi uma obra que eu confesso que não li por causa do conteúdo adulto, e sim por causa dessa arte, que é uma arte muito, mas muito bonita. Dá uma olhada só, deixa os personagens bastante charmosos, principalmente as femininas. Ela também é completa, 64 capítulos. Esse daqui, pra mim, poderia ter rolado aquelas reviravoltas no final, ou com aqueles clima mais tenso, com grande desfecho na obra, porque nas retas finais você viu que parecia que ter isso, por certas coisas que acontecia, mas não rolou nada disso. Foi nitidamente um final forçado pra ser feliz, mas mesmo assim eu curti. E foi uma história que eu achei bastante legal e relaxante. Não por causa do conteúdo adulto, não leve pro mau caminho. Os personagens da obra são bastante legais, principalmente o protagonista, que eu gostei bastante da personalidade dele. E na moral, as poker face dele, né, aquelas caras cartunescas de comédia, cara, como que eu curti pra caramba. É muito engraçado isso que o autor vai colocando na obra. É uma quebra de clima muito boa e engraçada. Não só dele, os outros personagens também é bastante engraçado, mas o protagonista é mais engraçado ainda. Apesar do início da obra, que a história parecia ter um foco principal, que é o protagonista procurando um lugar pra morar, mas no meio disso tudo ele acaba tendo um encontro com essa garota, que ela acaba arrumando um lugar pra ele morar, que é uma pensão só de garotas. E ele, fingindo ser o primo dela, acaba morando nessa pensão. Aí você já imagina, né? O pau come solto, se é que me entende, né? E vou desabafar, que pra mim, ela, dentre essas todas garotas, pra mim, ela é a minha favorita, que eu achei mais bonita e mais charmosa, que o autor praticamente faz ela sumir na obra. Eu sei que, né, que isso é por causa da profissão dela, que é um trabalho noturno, mas mesmo assim, o autor só mostra ela bem mesmo de início, mas depois ela some e só volta no final. Tem certos momentos na obra que eu até esqueci dela. Pô, autor, foi sacanagem isso que você fez com ela. Dentre essas garotas, o protagonista gosta mais dela, tem uma quedinha por ela. No momento da história acaba até rolando um clima bom entre eles. Mesmo assim, ele ainda continua expressando o amor dele para as outras garotas. Todas elas sabem que o que rola entre todo mundo ali, e a única que não sabe disso é ela. Mesmo assim, a história vai fluindo normal até o final, mas mesmo assim tudo isso acaba no final feliz. Tá aí mais uma recomendação pra você. Essas foram as recomendações de hoje, eu espero muito que você tenha gostado das recomendações, e se você já leu alguma delas, deixa aí nos comentários o que você achou. Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, e se ainda não deixou o like, deixa aí embaixo porque me ajuda pra caramba. Aproveita também e dá uma passada no canal pra ver outras recomendações que eu falei. Novamente, obrigado e fui!